Olá! Neste tutorial em formato de videoaula, vamos discutir as questões relacionadas ao debriefing e a exposição das competências adquiridas ao restante das equipes. É a segunda sessão mais. Uma vez que a experiência simulada do caso foi realizada, procede-se à discussão do mesmo, o que é conhecido como debriefing. E depois se realiza uma fase de exposição, onde se sistematizam e compartilham com o restante dos alunos as evidências científicas consultadas para dar respostas aos resultados de aprendizagem planejados inicialmente. O facilitador de simulação passa para um segundo plano, a menos que tenha que conduzir a situação ou fomentar a análise e a reflexão. Essa etapa do mais é importante para o aprendizado, já que a discussão do ocorrido no cenário e da apresentação das evidências científicas podem ocorrer com recursos complementares dentro do debriefing para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos. Os alunos, eles podem apontar a informação mediante uma apresentação de PowerPoint, entrevistas a pacientes ou a profissionais de saúde, realizadas com videocâmeras, por exemplo, organizar jogos de perguntas e respostas a respeito do caso ou levar a cabo demonstrações práticas. Também se tem a opção de conseguir a presença no debriefing de pacientes reais. Em geral, a duração de cada cenário, com o seu posterior debriefing, é por volta de 60 minutos, 10 a 15 do cenário simulado e 50 a 45 minutos de reflexão e discussão e análise. Todos os alunos dispõem de um caderno de campo, onde vão refletindo mediante as notas dos aspectos que aprenderam em cada cenário mais, durante todo o curso. Na continuação, vamos comentar alguns aspectos sobre como realizar um debriefing estruturado, que diferente de um debriefing que se realiza em qualquer outro tipo de simulação. O diferencial no debriefing na metodologia mais é a fase expositiva, em que os alunos propõem em prática o aprendizado colaborativo entre os iguais. Porém, tem que ressaltar que o mais importante para facilitar um clima adequado para a discussão do caso, é assegurar um ambiente psicologicamente seguro. A Associação Internacional de Simulação Clínica e Aprendizagem em Enfermagem define o debriefing como uma atividade que segue uma experiência de simulação e é conduzida por um facilitador. Se fomenta o pensamento reflexivo do participante e se proporciona uma retroalimentação enquanto o seu rendimento mediante a discussão dos diferentes aspectos da simulação completa. No debriefing, os participantes eles expõem e analisam suas ações e processos de pensamento, estados emocionais e outras informações para melhorar o rendimento numa situação real. Quando os instrutores fomentam uma alta participação do grupo, o grupo melhor rende e se obtém uma aprendizagem mais profunda, aumentando a probabilidade da transferência e troca de conhecimentos novos, ou reforçando habilidades e atitudes para a configuração de um profissional de saúde. Nesse momento, experimentar a situação simulada se trata de analisar e refletir baseados na experiência vivida. É uma reflexão guiada pelo facilitador, que deve fomentar a autoevolução dos alunos. O debriefing, ele somente consta de 3 fases bem definidas, nas que dão certo, certos elementos são comuns em todos os estilos de debriefing. Na primeira fase, os alunos que hão experienciado a situação, eles devem expor em aula e comentar
o que vivenciaram e experienciaram. Esta fase se conhece como descritiva, em que se exploram sentimentos, percepções e se descrevem detalhadamente os acontecimentos. Se desejarmos, podemos também reproduzir o vídeo gravado do caso simulado, para que os estudantes eles sejam conscientes da realidade vivida na sala de simulação. As perguntas básicas neste momento são: como se sentiu? O que aconteceu? E se exploram as reações dos alunos diante da situação. Em um segundo momento, uma vez descrita a situação e as reações emocionais dos estudantes, se procede à compreensão do caso e sua análise. Seria então a fase analítica. Agora é o momento de saber quais são os pontos fortes, os aspectos a melhorar e as causas que tenham levado os alunos a se comportarem de uma determinada maneira. Essa fase ela é muito importante, já que se expõe os elementos sobre os quais serão necessários refletir para uma aprendizagem significativa. Nessa fase, iremos nos deter mais adiante. Por último, se pede ao grupo que confirmem o aprendizado e que se reconheça as mudanças que experimentaram em seus ditos conhecimentos, uma vez que se reflita sobre a aplicabilidade do que foi aprendido, ou se estabelece um plano de trabalho para melhorar as áreas mais deficitárias que foram detectadas. Entre a segunda e a terceira fase, na metodologia mais, se encontra uma fase expositiva, em que se estabelece as contribuições das evidências científicas sobre os objetivos de aprendizagem propostos, por parte dos alunos que desenharam o cenário. Dessa maneira, tal equipe, que não é a mesma que experienciou a situação, compartilha os conhecimentos investigados sobre os objetivos de aprendizagem planejados na primeira sessão mais, bem como pela exposição ou bem como mediante metodologias ativas de ensino, como uma demonstração ou um treinamento prático, videoaulas pedagógicas ou a apresentação de um paciente real. Na fase analítica, o facilitador tem que questionar o grupo de maneira que se evidencie as competências e os objetivos de aprendizagem que se propuseram e que nunca se pode perder de vista. Deve também facilitar que se exponham acertos e questões a serem melhoradas por parte dos estudantes. Segundo o Hirsch e colaboradores, podemos dizer que na fase analítica, o instrutor facilita e modera o pensamento analítico dos participantes e deve apontar um feedback aos estudantes sobre seus avanços e seus déficits, em um entorno aberto, respeitoso e participativo. Para estes autores, eles propõem as seguintes fases. O instrutor pede aos estudantes que identifiquem o que fizeram bem, certo? O instrutor expõe o que acredita que fizeram bem e o instrutor pede aos estudantes que identifiquem os aspectos que deveriam melhorar, né? Indica os aspectos que deveriam melhorar. Estudantes e instrutor elaboram juntos um plano de melhoria das deficiências. Na metodologia mais, no entanto, o papel do facilitador, uma vez que os alunos estão treinados e fazem documentos corretamente, no cenário baseados em evidências científicas, passa a mero segundo plano. De maneira que, geralmente, são os próprios alunos que gerenciam os momentos do debriefing de maneira autônoma. O facilitador
de simulação intervém para reconduzir a situação se for necessário, ou intervém para fomentar a análise e a reflexão. Né? Deve estar tudo documentado nos objetivos do caso, treinando na gestão, né, do grupo, pois é muito importante que seja guiado e sejam para não ter um excesso de protagonismo, para que esse facilitador não tenha um excesso de protagonismo. Para a fase analítica, o debriefing com a metodologia mais recomenda realizar um debriefing estruturado, seguindo algum método do que há descrito na bibliografia. Se dispõe de pouco tempo e se pode começar com um plus delta, ou realizar algum tipo de análise com um bom julgamento criterioso, seguindo autores como Rodolph et al. Outra opção é considerar um estilo de debriefing específico para os enfermeiros, como o debriefing para a aprendizagem significativa. Né? Quanto à análise, descartaremos a realização do debriefing com julgamento ou sem julgamento, dado que o primeiro induz a crítica aberta, em que o aluno comete um erro e o professor julga-o. Ou o segundo, em que nós julgamos diretamente o aluno. Não se expõe o erro explicitamente, e isso pode confundir o aluno. Por outro lado, acreditamos ser conveniente centrar a atenção ao modelo mental subjacente da ação para analisar e trabalhar com o erro na fase analítica. Mencionar também que a ferramenta Plus Delta é uma técnica de debriefing que funciona bem quando o tempo é limitado. É um sistema muito usado a nível intra-hospitalar. Né? Implica criar duas colunas tituladas como delta, o símbolo grego para mudança e mais. Os participantes ou o instrutor, eles põem comportamentos, né, ou ações que devem mudar ou melhorar na coluna delta. E comportamentos ou ações que foram positivas na coluna do plus. Isso ajuda os estudantes a identificar as áreas que pensam que podem realizar de forma melhor, ou aquelas que poderiam ser mudadas, né? E aquelas que eles estão fazendo de forma positiva, de maneira positiva. O método GASP integra essa fase que temos falado, reunir, analisar e resumir. É uma boa ferramenta para reflexão, já que integra tudo o que estamos falando, tanto o Plus Delta como o debriefing, com um bom julgamento criterioso. São elementos compatíveis na fase de análise. Nessa imagem, podemos ver os diferentes objetivos, comportamentos e possíveis diálogos em cada uma das fases. Até então recomendamos para que, se você quiser pausar a imagem do vídeo e ler a descrição dos conteúdos, é muito importante. Tá? O uso da reflexão ou da ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão antes da ação, facilita o desenvolvimento do raciocínio clínico. E esta é a base para o debriefing. No seguinte exemplo, podemos ver como se analisou um cenário. O cenário desenhado por um grupo que se referia a uma mulher com uma atonia uterina, que precisava manejar então uma hemorragia pós-parto.
era testemunha de Jeová e não aceitava o tratamento com transfusão. Os alunos que fazem o cenário não sabem que a professora, que essa pessoa, tem essa crença, que não lhe permite fazer a transfusão. De repente, quando estão com a bolsa de sangue a ponto de infundir, a pessoa se recusa, justificando-se com as normas de sua religião. Se produz a seguinte conversação: você perdeu muito sangue, Maria Carmen, mas se não colocarmos sangue, pode chegar a morrer. Você assinou um papel com o qual diz qual o tipo de sangue antes do parto. Não, eu não assinei nada. É que você pode morrer se não colocarmos o sangue. Vou chamar o médico, porque isso que está dizendo você tem que assinar. Se você morrer, quem vai cuidar de seus filhos? A que conclusão chegamos? Né? Se fala sobre os principais aspectos éticos que devem sustentar nossas ações. Se chega a uma conclusão que chegamos então à conclusão que devemos tê-los esses aspectos sempre claros. Se discute sobre a pertinência ou não de eludir os princípios da autonomia e aos supostos casos em que é legal para fazê-lo. Também se avaliam as razões concretas, específicas, que levam os testemunhas de Jeová a rejeitar o sangue. Né? A gente pode, por exemplo, ler a passagem da Bíblia. No final, se chega à conclusão de que o respeito à liberdade do paciente é um direito que está acima das prescrições ou dos tratamentos, excetuando, claro, os casos específicos supostamente legais já mencionados. Um modelo mental que se destaca nesse caso, né, a hegemonia da ordem médica sobre a vontade do paciente, fica exposta e desmontamos com argumentos. Outro modelo mental que se evidencia, no caso, é a necessidade prudente de consultar quando não se pode ou não se sabe qual a atitude correta. Esse modelo, que os alunos já tinham, ele é reforçado. É necessário recordar que sempre antes de uma ação existe um modelo mental ou uma emoção associada. Esse é o âmbito da ação da reflexão no debriefing. Nesse caso, temos que demonstrar um modelo e reforçar outro. Desfazer o modelo e reforçar outro. Isso. Muito obrigada.